Bom dia. Pensa num pessoal que tentou fugir para não pregar. Foi a gente. Mas que Deus possa me usar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômios. No livro de Deuteronômio, versículo 26. Capítulo 26, versículo 10. Capítulo 26, a partir do versículo 10. Podemos ler? Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrará perante ele. Alegrarás-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua família, tu e o levita, e os estrangeiros que está no meio de ti. Amém? Pode se assentar. Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco nessa manhã. Senhor, fale conosco aqui. Que o Senhor possa usar aqui o teu servo em nome de Jesus, ó Deus. Fale com o coração de cada pessoa. Que essa palavra venha estar fixada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um culto de primícia muito interessante, porque hoje é o primeiro dia de novembro. Aí a Bíblia fala assim: se a primeira parte da massa oferecida ao Senhor é santa, toda a massa será santa. Então, se esse mês, se você dedica o primeiro dia ao Senhor, todo mês será abençoado. Todo mês o Senhor te guardará e você será próspero. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu quero trazer uma coisa diferente para você, para deixar guardado no seu coração. Mas primeiro vamos falar um pouco de primícia, porque hoje é o culto de primícia. Para ninguém é novidade que primícia é a primeira parte daquilo que Deus me deu e eu devolvo para Ele em forma de agradecimento. E um exemplo disso é o dízimo e oferta. Deus te dá o seu trabalho, você trabalha, recebe o seu dinheiro e dá uma pequena porcentagem aqui. E não é diferente com esse povo. Deus, através de Moisés, instrui o povo quando ele chegasse na terra prometida, em Canaã, quando eles já tivessem habitado, já tivessem possuído aquela terra, eles separassem o primeiro fruto para dar para o Senhor. A ordem era o seguinte: quando vocês já estiverem lá habitado, com o passar de um tempo, vocês vão pegar os primeiros frutos e vão dar para o Senhor. Vocês vão colocar tudo em uma cesta e vão levar para o sacerdote, no lugar onde eu vou escolher para a habitação do meu nome, ou seja, para o Senhor ser adorado. Então eles levariam a cesta até o sacerdote e declarariam: eu vim para a terra que o Senhor prometeu aos meus antepassados. Então o sacerdote pegaria a cesta e colocaria diante do altar. E aí eles declarariam para o Senhor mais uma vez: meu pai era um arameu errante que desceu para o Egito com pequenas pessoas, com poucas pessoas, e se tornou um povo forte e numeroso. Mas os egípcios nos maltrataram, nos fizeram trabalhar forçado, e o Deus ouviu o nosso clamor, e nós estamos aqui hoje nessa terra que mana leite e mel. E agora eu trago ao Senhor, como forma de agradecimento, os primeiros frutos. Amém? Quando alguém fala assim para você: você deve dar a primícia para o Senhor, nós pensamos: então, se fosse no povo antigamente, então eu vou dar um fruto da terra, ou vou dar um animal, oferecer um animal. Mas para nós nos dias de hoje, vou dar uma pequena porcentagem do meu dinheiro. Mas hoje eu quero trazer outras formas
de nós darmos primícias para o Senhor. Que não é só através do nosso dinheiro ou através de qualquer outra coisa de animal que nós damos primícia para o Senhor. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos 122. Salmos 122. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repita comigo. E a igreja é uma forma de primícia para o Senhor. Nós ouvimos muito as pessoas dizendo assim, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. A maior mentira do diabo é que ele não existe. E a segunda maior mentira do diabo é se você se afastou da igreja, está tudo tranquilo, você não se afastou de Deus. Mas se afastar da igreja é só reflexo de que você já se afastou de Deus. O texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, para você chamar uma pessoa para ir para a igreja, é uma dificuldade. É tão difícil que até inventar que ela vai no velório do marreco do vizinho que morreu, ela vai inventar. Mas chama ela para ir em qualquer outro lugar. Ela vai. Se bobear, ela chega lá até primeiro que você, se ela não souber o lugar ainda. Mas eu estou falando que isso acontece com a gente. Sabe quando está fazendo aquele frio, como está fazendo hoje? Aí a gente olha assim e fala, eu acho que hoje eu não vou na igreja não, né? Porque eu posso estar caminhando para ir para a igreja, eu posso dar uma hipotermia, morrer congelado. E o pastor vai me entender, né? Eu não vou ficar arriscando minha vida, não. Mas e aí, isso se repete, a mesma história se repete. Mas só que agora você não vai para a igreja, é convidado para ir para uma festa. Olha lá, do lado de fora, está fazendo aquele frio, tremendo até o beijo, não aguentando fechar nem a mão, de tão frio que está. Mas aí dá o horário, levanta da cama, arruma em 30 segundos, vai para a festa, não aguenta nem beber nenhum refrigerante de tão frio que está. Mas bebe, está lá marcando presença. Então, por isso que a igreja é uma primícia para o Senhor. Mas não pode se tornar aquela rotina cansativa. Ah, deu quarta, eu vou na igreja. Deu domingo, eu volto para a igreja. Não, tem que ser por amor a Cristo. A gente tem que ser agradecido por Ele ter morrido por nós. E uma forma tão simples, vir à igreja e cultuar, ter comunhão com os irmãos. Quando a gente deixa alguma coisa que é prioridade nossa, para vir adorar o Senhor, na igreja, nós damos uma primícia para o Senhor. Amém? Agora vamos ver outra forma de nós darmos primícia para Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Podemos ler? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Mais uma vez, diga bem forte, a nossa adoração é uma primícia diante de Deus. Nós não podemos confundir vir à igreja por vir à igreja. Vir, sentar e depois, na hora que acabar, ir embora. A gente confunde muito. Eu já vim à igreja, já tive comunhão com os irmãos, e isso basta. Não, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Todo mundo conhece a história de Abel e Caim. Quando a gente lê, a gente fala, uai, como assim Caim oferecia um animal cego
um animal coxo para Deus, sendo que ele tinha coisa melhor? E não olhamos para dentro de nós, que estamos oferecendo qualquer hino mal cantado para Deus. Ah, Deus não fez aquilo que eu pedi para ele mesmo, então ele se contenta com essa coisa cantada da boca para fora. E não é assim. Nós devemos pegar o exemplo de Jó. Ele adorava mesmo sem motivos para cantar. Mas ele não adorava a Deus só porque Deus fazia as coisas para ele, fazia ele prosperar, mas pelo que Deus era. Está chegando a hora. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado. Está chegando a hora. Qual hora? É hoje. É agora que Deus procura os verdadeiros adoradores para adorar Ele em espírito e em verdade. Adorar Ele lá do fundo do interior. Deus recebe a adoração dos querubins que ficam dizendo para Ele: Santo, Santo, Santo. Você acha que Ele vai querer qualquer adoração vinda de nós, que somos apenas pecadores? Para Deus é oferecido muito qualquer coisa. Muitas pessoas oferecem para Deus qualquer coisa, aquilo que sobra. E que nós não sejamos pessoas somadas a esse grupo. O engraçado é, as pessoas que oferecem qualquer coisa para Deus querem receber de Deus o melhor para a vida delas. E isso vai ser uma realidade. Isso é uma realidade que não existe. Porque isso é uma coisa que a gente já ouviu muito. Plantamos o que colhemos. Nós só vamos plantar aquilo que colhemos. Amém? Vamos ver mais uma? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3:1. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar. O tempo de derribar e o tempo de edificar. O tempo de chorar e o tempo de rir. O tempo de plantear e o tempo de saltar de alegria. O tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. O tempo de abraçar e o tempo de se afastar de se abraçar. O tempo de buscar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O tempo de rasgar e o tempo de roser. O tempo de estar colocado e o tempo de falar. E o tempo de amar e o tempo de aborrecer. O tempo de guerra e o tempo de paz. Eu entrego a minha primícia a Deus através do meu tempo. Fala para o seu irmão aí. Sim, eu entrego a Deus a minha primícia através do meu tempo. E nesse texto que nós lemos fala: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas e o tempo de Deus? Às vezes nós somos muito falhos nisso. Nós não entregamos o nosso tempo para Deus. Não temos o TSD, o tempo a sós com Deus. Um exemplo disso é esse relógio de oração que está tendo. Alguns é para orar 30, outros 15. Aí dá 2 minutos orando, já começa a dar aquela dor aqui assim. Aí já não quer mais orar e quer pedir para tirar o nome da lista. Fala: pastor, tira daí que eu não vou aguentar não. Mas sabe quando você chega do seu trabalho cansado, e em vez de você descansar, você pega a Bíblia e vai ler? Isso você dá uma primícia para Deus. Antes nós tínhamos aquela desculpa, né? Ah, Senhor, eu trabalho demais, eu estudo demais, e quando eu vou ter aquele tempo para o Senhor, já estou todo desgastado, ou senão o Senhor aguenta aquela oração, que Deus me abençoe em nome de Jesus, boa noite, Deus, durma com Deus, ou boa noite, Deus, durma com os anjos, e está tudo certo.
Mas nós não temos mais essa desculpa. Antes, muitas pessoas já voltou a trabalhar. Mas nós que estudávamos, nós não estamos mais estudando. E poucas pessoas já voltaram a trabalhar. Mas nós podemos estar fazendo nada em casa. Mas não pegamos a Bíblia para ler. Não oramos, não fazemos nada. Lá em casa é assim. Ou eu estou lendo, ou eu estou batendo no sofá com a baqueta, ou eu estou pegando no violão. Aí toda hora o Davi chega para mim: "Nó, Biel, vai descansar", e descansa a nossa cabeça também. Aí isso serve de reflexão para nós. A gente sempre tem um tempo para aquilo que a gente acha importante. A gente sempre tem um tempo, pelo menos um pouquinho, para aquilo que a gente acha importante, para aquilo que está lá no primeiro topo da lista. E se nós não damos o nosso tempo para Deus, nós estamos colocando Ele no último lugar da lista. Ele não está sendo mais importante. Nós podemos ficar o dia todo mexendo no celular, mas não aguentamos ficar 5 minutos diante da presença de Deus, que já estamos cansados. A internet tem roubado o tempo que é de Deus. E nós não estamos percebendo nada, porque isso é o normal. Isso, vocês já devem ter percebido, quanto mais a gente mexe no celular, mais a gente quer mexer. Vai mexendo, e quando você já viu, já passou meia hora. Uma vez já aconteceu isso comigo, eu fui ver um negócio no celular da minha mãe. Aí eu fui ver, estava concentrado, fui ver. Quando eu vi, eu estava vendo tudo, menos aquilo que eu fui ver. E estava indo embora já, sem ver o que eu ia ver. E então, quando nós separamos um tempo para ficar simplesmente com Deus, nós damos uma primícia para Ele. Amém? Vamos ver outra forma ainda, não acaba por aí não. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 9. Lucas 9:57. Amém? Indo eles caminhando fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus couves, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: siga-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos com os seus mortos. Deixe os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, pregue o Evangelho. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-os da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Repita para o seu irmão aí que está do seu lado: seguir Jesus, sem olhar para trás, sem olhar as dificuldades, oferecemos nossas primícias a Deus. Jesus estava caminhando. Aí um homem fala para ele: eu vou te seguir para onde quer que fores. Aí Jesus responde para ele: você vai me seguir mesmo? As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho nenhum de repousar a minha cabeça. Você vai me seguir do mesmo jeito? Eu não tenho um lugar nem onde dormir. Você vai me seguir mesmo eu estando na fome, mesmo eu estando passando fome, ou se eu estiver na fartura, você vai me seguir? Aí eu imagino o cara vazando fora, né? Aí Jesus disse para um outro homem: siga-me. Aí o outro homem respondeu, deve ter ouvido, né, que Jesus respondeu para o outro cara e falou: não, Jesus, deixa eu só sepultar o meu pai primeiro. Aí Jesus respondeu para ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos.
Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aí um no meio da multidão, mesmo ouvindo tudo aquilo lá, falou: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores, mas primeiro deixa eu só despedir da minha família. Aí Jesus disse: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui nós vemos 3 tipos de pessoas: as que acham que quanto seguirem Jesus vão ter um carro de bilhões na conta, mas isso não é verdade. E a outra que quer ter Deus na sua vida, só que coloca as suas prioridades acima de Deus. E outra que ama a Deus, quer Jesus na vida delas, só que coloca a família acima de Deus. Se nós prestarmos bem atenção na fala deles, eles falam: deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Deixa eu ir primeiro despedir da minha família. Mas agora imagine que você é um agricultor. Vai dar um fruto da terra para o Senhor. E é primícia. O que vai dar? O primeiro fruto. Então, se você coloca em primeiro lugar as coisas de Deus, em primeiro lugar as coisas que são de Deus, você dá uma primícia para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é primícia. Porque ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não estou dizendo para você trabalhe e não olhe para trás, não olhe para a sua família, não ame a sua família, só trabalhe para Deus. Não. Eu estou dizendo, ame a sua família, tenha uma convivência, mas coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Uma frase do nosso presidente que eu acho muito interessante. Ele fala: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Quanto nós trabalhamos com esse pensamento, as coisas são todas para Deus, tudo por Ele. Não buscamos glória para nós mesmos. Não buscamos ser reconhecidos por homens. Só queremos que as pessoas conheçam a Deus. Mas nunca se esqueça de uma coisa: você é de carne e osso. Repita para você mesmo: eu sou de carne e osso. Então eu vou trabalhar, mas eu vou ter pausas. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Fala para o seu irmão aí que está do seu lado: pregar o evangelho é uma primícia para Deus. O texto diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas às vezes nós trocamos esse texto por: ide por todo lugar que você se sente à vontade e pregar o evangelho a quem você acha que merece o evangelho. Mas não é assim. É ide por todo o mundo. Não pelo aquele lugar que você acha: eu vou aqui porque aqui eu não corro nenhum risco. E não é para aquelas pessoas que você acha: essa aí merece. Não, essa aqui não. Como eu e o Lucas e a Keren estamos trabalhando com os jovens, a gente sempre está convidando os jovens para vir para a igreja. E isso já aconteceu comigo. Eu vi um jovem passando, eu falei: um jovem, vou convidar. Só que aí parecia que já tinha acabado de fumar assim. Aí eu falei: não, melhor não, porque pode me dar trabalho depois, né? Eu não vou chamar ele não. Só que aí depois
o Espírito Santo me incomodou e falou: vocês não estão orando sempre para a igreja crescer, para que ela seja a maior do Vespasiano? Mas como é que você quer que a igreja cresça se você não chama as pessoas de lá de fora? Que as pessoas de lá de fora não são salvas. Você quer fazer clone de crente aqui na igreja? Fazer uns 3 do Lucas aqui, fazer mais 2 do Gutenberg? Como que você quer? É com as pessoas de lá de fora que a igreja vai crescer. Então nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Ter almas para o Senhor. Eu acho que ninguém no Brasil pode reclamar: eu nunca ouvi de Jesus, Deus e Espírito Santo. Porque a cada rua que você vira tem umas 3 igrejas. Nós temos pregado o evangelho. Está se pregando o evangelho. Só que a maioria das pessoas não aceitam isso para a vida delas. Uma vez essa igreja aqui foi fazer evangelismo, aí bateu na casa da mulher, aí ela falou: vocês são crentes? Aí, sim, nós somos. Então não quero ouvir vocês não. Fechou a porta. O que? Nós estamos pregando. Só que aí, nós temos que saber, minha parte eu fiz. Só que a pessoa não aceitou. Mas nós não podemos parar. Não aceitou? Mas a gente também tem que entender que nós não somos Espírito Santo para convencer as pessoas. Quem já ganhou alguém para Jesus já sabe que é muito bom. A gente fica todo feliz, né? Só que a gente confunde muito. A gente fala: nossa, ganhei mais uma pessoa para a igreja, ganhei mais uma pessoa pro pastor. Mas não é assim. Ganhou para Jesus. Porque se nós ficarmos pensando: eu ganhei para a igreja, eu ganhei para o pastor, nós vamos ficar querendo glória para nós mesmos. Nós vamos ficar buscando recompensa aqui nessa terra. Eu ganhei alguém para Jesus e ninguém nem... Cadê minha recompensa? Aí, se nós falarmos: eu ganhei foi para Jesus, nós vamos ter aquela convicção: aqui eu não posso ganhar nada, mas lá no céu está reservado grandes coisas para mim. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Amém? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você deve se fazer a mesma pergunta quando alguém fala assim: nós devemos amar o nosso próximo. Aí você fala: mas quem é o meu próximo? E para responder essa pergunta, Jesus conta a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Além de pegar tudo que ele tinha, ele ainda espancou ele, deixando ele semi-morto. Aí passou um sacerdote e fingiu que nem viu. Passou do outro lado da rua. Aí desceu um levita também, passou do outro lado da rua. Só que aí veio o bom samaritano, que colocou ele no seu próprio animal e levou ele para hospedaria, para eles cuidarem dele. E ainda pagou. Aí Jesus perguntou para aquele homem: então, qual foi o próximo daquele homem que estava caído? O bom samaritano. Então agora fala para o seu irmão aí que está do seu lado: você me ama? Então você é meu próximo. Amém?
A primícia, agora você me pergunta, a primícia é para Deus ou é para o meu irmão? Porque se eu amar o meu irmão, eu dou primícia para Deus, eu não estou entendendo nada. Os pais vão me entender. Quando alguém faz uma coisa para o filho, não está fazendo diretamente para o pai? Então, quantos filhos de Deus tem aqui? Então, se alguém faz alguma coisa com você, ou você faz com alguém que é filho de Deus, afeta diretamente a Deus. Para te ajudar a entender melhor ainda, um fato que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu estudava de manhã e os meus irmãos estudavam à tarde. Aí meu pai e minha mãe estavam trabalhando, aí eu subi correndo, fui lá, esquentei o almoço e fui levar eles. Só que aí eu comi muito correndo e fiquei com muita fome na hora de subir. E os morros da escola, para vir para minha casa, é tipo uns assim, e os outros vai só inclinando. Aí eu olhando aquilo lá, eu falei, vou ter que comprar alguma coisa. Aí eu só tinha R$1 no bolso. Aí eu comprei um todinho. Eu até lembro o sabor do todinho, era de morango. Aí eu vim todo felizinho, com um todinho de morango na mão. Aí foi lá, um menininho, pequenininho, no colo da mãe, lá de cima, veio descendo. Aí ele apontou pro meu todinho e veio descendo. Aí eu, será que ele vai querer o meu todinho? Aí eu tava passando por um passeio. Aí eu esquivei pro outro passeio, fingi que não vi. Só que aí não sei porque a mãe veio pro mesmo passeio que eu tava. Aí eu tentei fugir, só que não deu de novo. Aí depois eu vi um menininho passando, apontando dedo, falei, você quer um tiquinho? Ele, quero. Aí foi lá, ele bebeu, foi bebendo, bebeu quase tudo. Aí depois a mãe ainda via pra mim e fala, dá o todinho pro menino de volta, você quase bebeu tudo. Quase bebeu, tinha bebido tudo já. Aí, nesse fato, tem 3 coisas, tem 3 lados da história que pode ser contado. O meu vocês já ouviram, eu fiquei indignado. O do menino da mãe pode ter sido, não, o menino abençoado, viu meu filho com fome, foi lá, deu todinho pra ele. O do menino pode ter sido, peguei o todinho do menino, bem feito. Mas consequentemente, eu fiz aquilo pra mãe do menino. Então, quando você faz alguma coisa pro seu irmão, você faz para Deus. E Deus recebe isso como uma primícia. Porque se uma pessoa não ama aquelas que ela vê, como é que ela vai amar a Deus que ela não vê? Então, amando o próximo, nós aprendemos a amar a Deus. Amém? Nós vemos hoje aqui várias formas de nós darmos primícia para Deus. Vir à igreja, adorar em espírito e em verdade, ter um tempo para o Senhor, seguir Jesus sem olhar as dificuldades, pregar o evangelho, amar o próximo. Então chegamos numa conclusão que Paulo também chegou. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos 12, a partir do versículo 1. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se profecia, seja segundo proporção da fé.
Se ministério, dedique-nos ao ministério, ou que ensine, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribua com liberalidade e que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Algumas palavras foi meio difícil de entender, mas é porque elas ainda não foram traduzidas para o português, elas estão em grego. Aí não deu para vocês entenderem ainda. Mas aqui Paulo fala que nós somos sacrifício vivo. Que nós trabalhamos aqui como no nosso corpo. Tem vários membros, só que nem todos fazem a mesma função. E se você faz uma coisa, faça com dedicação. Então, ofereça como sacrifício vivo ao Senhor. E a conclusão é: você pode dar o seu dinheiro, pode dar a sua oferta, mas Deus quer o seu coração como sacrifício vivo para Ele. Amém? Coloque sobre os seus pés. Nós devemos ter obediência em vir à igreja, em ofertar e dizimar na casa do Senhor, mas Ele também quer como sacrifício vivo e Ele quer o nosso coração. Então, neste momento que eu vou orar, sim, entregue a Deus como sacrifício vivo. Entregue a Deus o seu coração. Dê liberdade a Ele para agir na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós vimos hoje aqui várias formas de nós darmos primícia para o Senhor. Vindo à igreja, adorando o Senhor, ó Deus. Ter um tempo separado somente para o Senhor, ó Deus. Seguir o Teu Filho amado, ó Deus. Pregar o Evangelho a toda criatura. Ter um alvo, almas para o Senhor, ó Deus. Amar o nosso próximo. Mas nós queremos nos entregar como sacrifício vivo ao Senhor, ó Deus. Entregar o nosso coração a Deus, como a Ti, ó Deus, como uma primícia, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor nos guardará. Então guarda o nosso coração, ó Deus, que em nome de Jesus, o nosso coração venha ser uma primícia para o Senhor. Nós acreditamos que hoje nós dedicamos ao Senhor, mas o Senhor nos abençoará o mês inteiro, ó Deus. Hoje, nesse culto de primícia, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez no mês passado e que o Senhor fará nesse mês agora, ó Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, guarde as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.